Aleluia! Glória a Deus por esse louvor maravilhoso que esquentou aqui em casa. E nesse frio que tá, né? Eu sei que alguns irmãos estão aí debaixo das cobertinhas. Que você possa receber e continuar recebendo da parte do Senhor nessa noite. Por isso eu quero orar. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, maravilhoso, precioso, a pessoa mais querida que possa estar com você. Igreja do Senhor, palavra da vida, igreja amada, com tantos irmãos preciosos, que você receba da onde você está, uma unção poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida, uma unção que quebra o jugo, uma unção que renova as suas forças, que traz a energia que você, meu irmão, minha irmã, que você precisa. Em nome de Jesus, seja visitado pelo Senhor, como a gente está sendo visitado nessa noite. A palavra do Senhor fala que muitas vezes em nossas casas nós recebemos anjos. E nessa noite eu estou recebendo aqui o Wesley, estou recebendo a Ana, o Márcio, para fazer isso para vocês, para que o Senhor seja glorificado através desse culto, mas que vocês recebam, porque o culto é ao Senhor, mas nós é que recebemos. Olha como Deus é maravilhoso. Estamos aqui na nossa casa, meu esposo também está nos bastidores, e eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse dia, por essa noite, por esses irmãos, pela presença do Senhor que é tão palpável nesse lugar. Querido, que você receba dessa porção, que você não fique da forma como você estava antes desse culto, mas que você seja totalmente restaurado, totalmente renovado por essa força que vem do Senhor. Amém? E eu quero falar com vocês nessa noite sobre ter um relacionamento transparente com o nosso Pai. Mas antes disso, eu quero comentar com vocês a respeito de algumas coisas que eu tenho feito para me manter firme. Não são tempos fáceis, mas quem disse que seriam, não é verdade? Então nessa noite eu quero mostrar para vocês como tem sido esses dias para mim, assim como era antes, né? Mas com mais fervor no coração. Então a Bíblia é minha companheira. Junto com ela eu sempre tenho umas canetinhas. E eu sei que algumas pessoas têm esse hábito, então é um hábito que me ajuda muito. E também ler um bom livro do Senhor, algo que fale sobre Ele, ou que nos acrescente, né, conhecimento. Ter um caderninho de anotação sobre tudo que Deus fala comigo. E nesses dias eu também estava precisando de uma palavra do Senhor. E eu orei, falei, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Fala comigo. E no que eu pedi, Ele realmente falou comigo. E Ele falou comigo em 1 Reis, no capítulo, vamos abrir aqui. Liga a sua Bíblia, como eu estou ligando, ou abre a sua Bíblia. Em 1 Reis 19, do 1 ao 8. Vamos abrir lá? 1 Reis. Nós vamos falar da história de um grande homem de Deus, Elias. A história dele é inspiradora, porque Elias foi um homem ousado, que fez muitos sinais, né, por causa do Senhor, por causa do que Deus deu para ele de talentos, né, de unção e Velho Testamento. Então é uma história muito legal. 1 Reis 19. 1 Reis 19, 1 ao 18. Perdão. A história é grande, mas vale a pena. Você que já conhece, lê ela comigo de novo. O Senhor, Ele me consolou nessa palavra, porque Ele me lembrou de algumas coisas que o Senhor é. Ele foi e Ele vai sempre ser o mesmo Deus, né? Então, 1 Reis 19. Do 1 ao 18. Vamos ler lá, irmãos. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma.
Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não beijou. Amém? É uma palavra maravilhosa, forte, que mostra várias coisas para nós nessa noite. Mas eu quero focar no que para mim foi específico da parte de Deus para comigo nesses dias. Eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, que nesse caso aqui da história de Elias, a gente percebe Deus falando com ele. 2 vezes, inclusive. Quase a mesma coisa, né? E a gente percebe também que Elias, ele foi um grande profeta, um homem vitorioso no seu tempo, que fez tantas coisas, ele era ousado, ele chegava a ser atrevido nas suas colocações para amor, né? Para com Deus e fidelidade. Só que houve um momento que ele fraquejou, que ele pensou em desistir, que ele realmente entristeceu. E isso está acontecendo nesses dias. Nesses dias a gente tem visto líderes, pessoas super envolvidas no reino de Deus, na igreja, desanimados, querendo deixar de fazer as coisas porque não tem esperança, né? Não tem esperança no futuro, não tem esperança nesses próximos dias, pensa que essa situação vai se prolongar por muito tempo. Mas eu quero te dizer, se Elias, que foi Elias, tão poderoso assim aqui na terra, né? Fez tantos sinais em nome de Deus. Se ele fraquejou, eu e você também podemos. Não é que a gente deva fraquejar, mas a gente pode, porque nós somos humanos e a humanidade ela é tão real, a nossa humanidade é tão real quanto o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Quanto Jesus veio à Terra e foi humano, quanto ele não errou, as mesmas coisas que nós cremos na palavra de Deus, elas são reais e nós precisamos crer na nossa humanidade. Muitas vezes a gente cai em erros e esses erros Elias também caiu. E nessa noite eu quero mostrar para vocês quais foram esses erros que ele caiu. E como que Deus respondeu a ele a respeito disso. Por isso que se eu desse o nome seria relacionamento transparente com o seu Pai, com o seu Deus. Por quê? Porque em um momento, no meio dessa palavra, Deus falou comigo. Falou, olha a transparência de Elias, né? Ele realmente fraquejou? Fraquejou. Ele realmente quis morrer? Quis. Ele entristeceu, alguns falam que ele deu depressão, profunda, inclusive. Mas ele falou com o Senhor claramente o que ele estava sentindo.
E nós também podemos fazer isso. Eu e você podemos ir diante de Deus e colocar todas as nossas dificuldades sem ter medo que Ele vai nos rejeitar, porque outra hora a gente foi vitorioso e forte e fervoroso e hoje a gente está desanimado. Então, querido, vamos ver quais foram as áreas que Ele realmente nos deu um mau exemplo, de certa forma, até um certo momento, mas que Ele também depois reagiu à palavra de Deus. Primeiro, eu vi que Ele se comparou. É um erro muito grande, principalmente desse tempo nosso pós-moderno. As pessoas se comparam umas às outras, elas comparam os bens que elas têm, a casa, o carro, o corpo, a condição, a unção, o dom, o talento, o chamado, ficam se comparando. Se compara com seu pai, com a sua mãe, com o que o outro tem, com o que você não tem, a capacidade de desenvolver algo, faculdades, enfim, não importa, profissão. E esse é um grave erro do ser humano, comparar situações que outras pessoas viveram com a sua. Você é outra pessoa, você tem sua história. E Deus respeita tanto isso, as nossas histórias únicas. Ele nos fez únicos. E Elias, ele se comparou quando ele falou assim, eu não sou melhor do que meus pais. É como se fosse uma desculpa, um vitimismo, né? Se comparar com o outro, com que direito? Você não sabe toda a história, você conhece o que a pessoa apresenta, né? O que nós mostramos é só parte da nossa vida. Quem realmente sabe é Deus. Quem realmente sabe são as pessoas muito próximas de você. Quem realmente você é e o que você tem, não é verdade? O que é importante. E aí ele se comparou então com os pais dele. Ele começou o vitimismo dele nessa situação. E nós fazemos isso muitas vezes também. Outra coisa que ele fez foi que ele deu um exemplo de religiosidade. Naquele momento que nós lemos que ele vai para a caverna ela expressa uma fuga, um se esconder. Sabe, quando Deus fala, o que você está fazendo aí nesse lugar? E você se esconde dele. Diante de uma dificuldade, de que ele passou, né, por, na verdade, uma situação ali difícil, que ele queria até morrer, porque ele não via que as pessoas estavam fervorosas, ele não via, né, nas pessoas a fidelidade, então ele se escondeu, ele fugiu, literalmente. E nós fugimos de vez em quando. Às vezes as pessoas perguntam, como você tá? A gente fala, tudo bem, e dá um sorriso amarelo, como se tivesse tudo bem. Só que não estamos. Muitas vezes a gente não está. Muitas vezes a gente precisava responder era assim, ó, eu não estou, mas ora por mim, eu quero ficar bem. Você pode orar por mim? Você pode me fazer uma visita? Muitas vezes a gente dá onde que tá tudo bem, principalmente os cristãos de mais tempo. A gente tem uma religiosidade, uma mania de se esconder atrás de uma máscara de alegria falsa. É como essa caverna, atrás de uma posição de sempre sucesso, porque na verdade as pessoas neste mundo, elas valorizam essa alegria, esse sucesso, essa coisa que mostra que tá tudo bem. Então a gente fica meio que um robô, copiando as pessoas e caindo na religiosidade, ao invés de reconhecer que as coisas não estão bem. Não é só uma questão de murmurar, eu não tô bem, e ficar murmurando. É de realmente ser sincero. A religiosidade, ela é hipócrita, porque ela finge o que não é. Então ele se escondeu. Olha quem ele era um profeta maravilhoso. Por que ele estava naquela caverna? Não é verdade? Muitas vezes nós também entramos para esses lugares e deixamos a religiosidade tomar conta. Muitas vezes lá no culto a gente levanta as mãos, mas nem sabe o que a gente está cantando para o Senhor, não é verdade? Sai dali e faz as mesmas coisas. Muitas vezes nesses dias as pessoas estão falando assim, tô numa saudade da igreja, mas a igreja somos nós. Você tem frequentado as células? Eu não tenho frequentado. Você tem visto os cultos online? Eu não tenho visto tudo, só uma parte. Ou então eu não tenho visto. Então você não está com saudade da igreja. Porque as pessoas que estão com saudade da igreja, elas vão querer ver essas coisas, elas vão querer participar de tudo. E a propósito, eu quero falar com você que é líder. No final dessa passagem, eu quero dar uma palavra aos líderes, a mim, a você, que somos líderes, que cuidamos de pessoas, que temos pessoas olhando para nós esperando a inspiração. Isso não pode ser um peso, isso tem que ser uma alegria, um privilégio. E lá no final dessa passagem, Elias fala, né, ouve da parte de Deus, na verdade, quando Deus fala assim, ó, que tem 7.000 que não beijaram a Baal. Sabe, os remanescentes do Senhor sempre vão existir. Você é líder, pode ter 10 pessoas na sua célula. Aí agora que está online,
desapareceu todo mundo. Você esforça e aparece 2, 3. Valorize esses remanescentes, esses 2, esses 3 que têm permanecido. Nós temos que valorizar. Você que está agora vendo o culto, você tem muito valor para nós. Nós estamos aqui fazendo, os irmãos estão fazendo sempre algo para você também, não só para o Senhor. Sabe por quê? Porque nós que somos remanescentes podemos aquecer o coração daqueles que depois disso tudo passar, vão se chegar novamente. Então não desanime, líder, se as pessoas estão longe, se as pessoas não estão valorizando o que você tem feito online ou os cultos, aguarde. Aguarde que essas pessoas vão voltar. E quando elas voltarem, elas vão te encontrar fervoroso e acreditando, não na circunstância, mas no seu Deus. Ele falou lá para Elias, tem 7.000 que não beijaram a Baal, ou seja, 7.000 que são fiéis. Eu quero ser os 7.000. Você quer ser também? Amém, meu querido? Seja você o remanescente, aquele que não abre mão de beijar o único que é digno de ser beijado, que é Jesus Cristo, que é o nosso Pai, que é o Espírito Santo, nosso amigo, que a gente possa permanecer firme, mesmo diante das circunstâncias. Então, voltando, então eu falei que ele se comparou, ele foi religioso e fugiu, e depois a gente vê um medo nele. Medo, ansiedade são coisas muito próximas. Elas expressam a nossa falta de confiança em Deus. Elas expressam a nossa falta de fé em Deus. E nessas situações que temos vivido, nós somos pegos com medo, né? Ele recebeu ali uma ameaça, né, de Jezabel, e o que ele fez? Ele sentiu medo. Ele já tinha feito tantas coisas, mas uma pessoa falou algo para ele e ele ficou com medo. E por isso, né, ele passou por essa situação, esse momento difícil na vida dele. Só que eu e você, humanos, somos, né, podemos também ter essas fraquezas, ou você tem outras, não sei quais são as suas. Deus falou essa palavra primeiro comigo, amém? E eu quero que você receba algo que é específico para a sua vida. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que olha só como ele responde a essas fraquezas de Elias. Muitas vezes as pessoas falham perto de nós e a gente responde errado. A gente julga, a gente critica, a gente fala, vai orar, você está com ansiedade, você está com depressão, porque você não ora. A gente é falho. Olha como Deus age para a gente aprender com ele. Primeiro, ele alimentou Elias. Deus olha para o nosso corpo, ele se importa, ele está de olho nessa doença. Deus não perdeu o controle do mundo, ele quer o bem para o nosso corpo, então ele alimenta Elias. Ele tinha pão assado nas brasas, alguma coisa assim, e água. Olha só, o Senhor alimentou Elias, então alimentou o corpo dele. Depois, olha a outra resposta que Deus dá para ele. Ele dá uma resposta para a alma dele. Sabe como? Ele ouve Elias. Primeiro ele pergunta o que ele está fazendo ali, num certo momento, e depois ele ouve o desabafo de Elias. Ele deixa Elias falar aquilo que ele realmente está sentindo. E eu e você não podemos viver na alma, mas muitas vezes a gente é almático, cheio de confusão na emoção, cheio de sentimentos como Elias teve. Mas olha como Deus age conosco. Por isso eu quero te falar sobre um relacionamento transparente. Vá ao seu pai. Nós cantamos aqui, agora com Wesley, que o melhor lugar é aos pés do Senhor Jesus. Que lá nós ouvimos a voz dele claramente. Então nós podemos ir aos pés de Jesus e falar com ele tudo que a nossa alma está gritando. Nem precisamos usar Instagram, nem precisamos usar Facebook e nem precisamos enxovalhar as pessoas com as nossas murmurações. Mas nós podemos falar com o nosso Pai. E a palavra diz que ele nos ouve em secreto e nos recompensa. Ele ainda nos recompensa. Então aqui Elias pôde, porque o Pai deixou ele fazer isso, falar tudo o que ele estava sentindo. Inclusive por 2 vezes, se não bastasse, né? E uma terceira resposta que Deus deu foi no Espírito. Uma revelação, algo sobrenatural aconteceu. Quando ele fala assim, ó, que Deus não estava no vento, a palavra fala, né? Depois ele não estava no terremoto, nem no fogo, mas ele estava num sussurro suave. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como ele é tremendo. Olha como ele é pai. As pessoas às vezes falam, mas o Velho Testamento é muito duro. Olha que delicadeza. Isso é Velho Testamento. Um vento como um sussurro. E assim Deus, ele se manifestou, né?
no espírito de Elias, dando a ele algo sobrenatural, uma experiência sobrenatural. E eu quero te lembrar, cadê as suas experiências sobrenaturais? Lembre delas nesse momento. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus não importasse com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso ser completo, Ele não teria deixado isso escrito na palavra. Toda a palavra é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino. Isso fala na palavra. Então, quando Paulo escreveu isso aqui aos Tessalonicenses, era porque Deus queria nos lembrar o quanto Ele se importa conosco. Então, nesses dias, meu irmão, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Lembra daquilo que Deus já tem te falado desde que você se voltou para Ele, desde que você reencontrou com Jesus ou desde que você encontrou com Jesus Cristo, desde que você ouviu falar desse Deus vivo, que você possa lembrar de todas as vezes que Deus cuidou de você em todas essas áreas, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E Ele deseja continuar cuidando. E Deus nos chama para cuidar também, né? Mas Ele fala lá em Mateus 6, do 25 ao 30, Ele fala a respeito das nossas preocupações. E que se Ele cuida, né, da natureza, imagine então de nós. Então, as nossas preocupações nesses dias, financeiras, espirituais, tudo que se refere a preocupações, precisam estar aos pés do nosso Deus. Porque se Ele cuidou de Elias, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tem uma passagem lá em Deuteronômio que fala sobre isso, sobre Deus ser o mesmo, né? Deixa eu achar ela aqui. Deuteronômio 4, 39 a 40. Fala que Ele é o único Deus, então Ele é o mesmo. O mesmo que Ele fez para Elias, Ele quer fazer por mim e por você. Não só hoje, todos os dias, não importa o que a gente passar, né? E algo que o Senhor me mostrou sobre ser transparente com Ele é quando Ele vai procurar Adão, e Adão tinha pecado, e Adão se esconde. Ele e Eva se escondem de Deus. E muitas vezes eu e você nos escondemos de Deus. Queremos dar um tempinho para Deus e colar em outras coisas, né? E ficar junto com outras coisas que não são aquelas que o Senhor tem nos chamado. Eu posso. Esse mundo é para nós desfrutarmos? Sim, eu creio. O Senhor falou que se nós quiséssemos e ouvíssemos Ele, nós íamos comer o melhor dessa terra. Então quer dizer que essa terra é para nós, eu creio nisso. Mas nós precisamos nos ligar a Ele para nos fortalecer, ou esse mundo vai nos engolir. Então, nas horas em que nós precisamos estar com Deus, nós não podemos fugir de Deus. Você está fugindo de Deus? Eu quero que você pense nessa noite. Você está fugindo de Deus? Quando você foge dos cultos online, quando você foge da célula, quando você não dá importância para as coisas espirituais, quando você não lê a Bíblia, quando você não ora, quando você está empurrando esses dias com a barriga. Tem pessoas que têm falado assim: quando isso tudo passar, eu vou resolver aquela e aquela situação. Quando isso tudo passar, eu vou mudar e reorganizar a empresa. Eu vou reorganizar minha casa. Querido, agora é a nossa hora. Agora! Não deixe para amanhã o que o Senhor está te mostrando hoje. Nesses dias eu quero contar para vocês coisas que eu tenho visto pessoas viverem. Pessoas que têm me testemunhado. Esses dias eu estava falando com o Senhor, né? Quando eu recebi essa palavra também. Sobre o quanto está difícil. As pessoas têm andado de uma forma, né? Cada um nas suas dificuldades, e isso vai contaminando a gente. E o Senhor falou para mim: filha, olha para o que eu continuo fazendo. Começa a falar das coisas que eu continuo operando. Porque senão a gente vai começar a acreditar, queridos, que Deus tá cego, igual um bobo, que Ele não tá vendo nada, que Ele não quer saber da gente, que o Covid-19 está dominando o mundo. Isso não é verdade. O nosso Deus vai cumprir cada uma das suas palavras. E por que a gente se assusta tanto ainda? Se Jesus falou, no final vão ter esses e esses sinais, mas lembrem-se, não é o fim. Por que a gente se comporta como se a gente estivesse tão surpreso? Se a palavra que Deus deixou para nós já conta que esses sinais iam ter, essas coisas terríveis iam acontecer à terra.
E a nós, coisas terríveis, sofrimento. Antes do fim dos tempos ainda ia acontecer muitas coisas. Então, que a gente seja mais esperto, como a palavra nos fala, né? Simples como as pombas e espertos como as serpentes. Que a gente não seja bobo de achar que a gente vai empurrar essa situação e daqui a alguns meses a gente vai voltar à vida. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Hoje ainda Ele é o mesmo. Hoje ainda Ele quer se relacionar com você. Hoje ainda você pode fechar a porta do seu quarto que Ele vai te ouvir em secreto. Amém? E quando eu penso, né, a respeito das coisas boas que Ele quis que eu lembrasse, eu penso nas células, eu penso na igreja. Como tem sido a igreja nesses dias? Amados, várias pessoas têm nos procurado. Eu fiz oração de entrega com várias pessoas nesses dias, mais do que antes, para falar bem a verdade. Eu visitei e recebi visita de pessoas pedindo oração. Sabe, várias coisas têm acontecido. Pessoas que, nossos discípulos, têm feito isso também, pessoas têm procurado eles pelas redes sociais. Irmãos, né, outros irmãos têm me contado sobre isso também, que têm sido chamados a ajudar pessoas, levar a cesta básica, fazer oração para as pessoas, levar agasalhos àqueles que precisam. Tem vários irmãos envolvidos em várias ações. Não paramos, não podemos parar. Então você também não pode parar. Células presenciais, mesmo com todos os cuidados, nas casas, com menos pessoas, tem ganho vidas novas. Olha, aconteceu de uma célula que não existia começar agora, nesse tempo, uma nova célula. Tem 2 células que eu tenho notícia que estão quase multiplicando. Teve uma pessoa que até me perguntou, uma jovem, o que você acha de uma célula multiplicar agora? Eu falei, eu acho maravilhoso. Eu acho que o Deus que a gente serve é o mesmo. E Ele está agindo a nosso favor e a favor daqueles que precisam. Então, eu e você não podemos parar. Pessoas têm trabalhado, pessoas têm criado novas empresas, novas oportunidades de trabalho, né? Eu mesma fiquei 3 dias em casa apenas. Nós estamos trabalhando normalmente e muito, talvez até mais um pouco, né? Por outros motivos. Está existindo uma série de adaptações, mas a igreja continua sendo igreja. No momento da ceia de domingo, eu sabia de pessoas que estavam tentando falar com os nossos pastores para pedir visita, sabe? Porque as pessoas, elas estão precisando, elas estão buscando na igreja essa resposta. Então, eu e você podemos ser resposta. E eu quero fechar com uma palavra que eu amo muito, que está lá em Mateus 28. Esse versículo é o que guia eu e meu esposo. Muitas vezes, eu e meu esposo, quando nós desanimamos e pensamos que, de alguma forma, a gente não vai suportar, a gente lembra dessa promessa. Olha como é linda essa palavra que é de Jesus. Mateus 28. Alguns chamam de a grande comissão, né? Lá no versículo 18, ele fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu sei que a palavra de hoje foi sobre relacionar transparente com o nosso Deus, com o nosso Pai. Mas sabe, esses versículos me encorajam a continuar andando com Deus. Porque ao mesmo tempo que Ele fala, ide, ao mesmo tempo que Ele te fala, ide, faça discípulos, ou seja, ide, seja a igreja do seu jeito, no seu chamado, na forma como Deus te criou para ser. Talvez você seja dos bastidores, talvez o seu chamado é para pregar para as pessoas, outros são para púlpito, outros são para a rua, para o trabalho, para as empresas, para expressar seu talento com excelência, as pessoas falarem, o que essa pessoa tem? E você fala, é Jesus que me fez assim, que me deu essa capacidade. Não importa, mas qual for o seu chamado, quando você está atento às ordenanças do Senhor, olha só, Ele fala, as últimas palavras dele são as melhores. São aquelas que se cumpriram na vida de Elias e são as que se cumprem na minha vida e na sua vida quando a gente se importa com o nosso Deus e quando andar transparente com Ele. Ele fala, eis que estou com vocês todos os dias. Isso para mim é a melhor coisa.
Se eu pudesse falar o que de melhor Jesus fez na sua vida, se alguém me perguntar, eu falo, eu estou com ele, ele está comigo todos os dias. Sabe por quê? Pessoas passam por nossa vida, nos decepcionam, pessoas erram com a gente. Hoje você tem dinheiro, amanhã você pode não ter. Hoje você está com saúde, amanhã você pode não estar. Isso tudo faz parte dessa vida. Morte nos rodeia, muitas coisas ruins. Mas pensa comigo, se essa não é a melhor promessa e se isso nós não vimos na vida de Elias nessa noite. Eis que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos, até que tudo se termine, até que tudo acabe. Amém? E na verdade para nós não vai acabar, porque nós temos a eternidade. Querido, eu e você já estamos na eternidade, sabia? Algumas pessoas falam, vai ter a eternidade. Não, nós já estamos nessa linha do tempo. Porque a palavra de Deus fala no abrir e fechar de olhos. Nós vamos nos encontrar com Jesus depois que a gente morrer para essa vida aqui. Então eu quero te encorajar a olhar para a história de Elias, lê ela de novo, lê ela com carinho e veja o cuidado. Olha as palavras do nosso Deus para ele e receba da sua casa essa força, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E eu quero orar por vocês. Eu quero te falar, você que fica em dúvida se você entregou ou não seu coração para o Senhor, repete essa oração comigo. E você que está nos ouvindo hoje e que também gostaria de fazer essa oração, repete após mim. Entrega seu coração para esse Deus que está com você todos os dias. Amém? Então ore comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu quero entregar o meu coração. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, perdoe os meus pecados. Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Espírito Santo de Deus, me conduz a uma vida de relacionamento transparente com meu Pai, o meu Criador. Em nome de Jesus, Pai querido, eu te peço, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Amém. Amém? Que você possa repetir essa oração e que você possa receber desse amor do Pai sobre a sua vida. Eu sei que não tem sido fácil. Não pensem que esse é um discurso de só alegria, de só sucesso. Pois quem nos conhece sabe que a nossa vida não tem essa tranquilidade. Mas eu quero te encorajar a ter fé nesse Deus maravilhoso que na palavra nos dá força. Amém?